estudantil que quer prestar conta com o menino que fumaram maconha, enfim. Ou seja, separar o balcão. Ou eu sou o administrador da universidade, ou eu sou o pesquisador tentando compreender os processos sociais, institucionais. Quer dizer, há muito contrabando institucional naquilo que deveria ser a análise acadêmica, né? E aí tem problema de orientação, evidentemente, né? Isso eu já falei, a falta de acúmulo teórico-metodológico, a recorrência de categorias naturalizadas, essa lógica de balcão. E aí, desafio da pesquisa para terminar. Primeiro, é questionar esse envolvimento não problematizado dos pesquisadores na relação com seus objetos. As pessoas, se tem uma história com o tema, conte essa história analiticamente, né? Mas conte isso de maneira a agregar valor à interpretação do objeto, ao delineamento do objeto, né? Não é fazer confessionário, não é fazer lugar de proclamas, né? E aí o Bourdieu nos ajuda, com aquela frase lá no ofício do sociólogo. Assim como o químico tem que inibir em si o alquimista que traz, o sociólogo tem que abafar o seu profeta, ou a vocação de profetismo. O químico quer ser alquimista e o sociólogo quer ser profeta. Então essa coisa está muito presente ali, né? Não problematizar a trajetória dá nisso, né? E aí isso parte também a superação do discurso militante, ou seja, essa oscilação entre teoricismo e o profetismo das análises. Olha, não foram poucos os trabalhos que tinham 40, 50, 60, 80 páginas de remissão bibliográfica. Fulano falou isso, ciclano falou aquilo, fulano falou aquilo outro. E muitos deles coincidiam a introdução com a conclusão. Olha lá, toda vez que a introdução coincidir com a conclusão, desconfie. Porque se a introdução é igual à conclusão, ele já sabia onde queria chegar, né? Tinha muito disso, ou seja, trabalhos reiterativos, trabalhos que já saíam prontos de partida. Eu estou falando aqui de maneira muito genérica, né, porque não dá tempo de aprofundar. Também o Estado da Arte teve esse cuidado, né, de não apontar nenhum trabalho especificamente nesse aspecto da crítica individual. Nós não estamos refazendo bancas de análise, nós estamos tentando compreender um campo de investigação. Então, duas coisas que nos pareceu fundamental do ponto de vista ético-político da análise. Primeiro, todo trabalho tem que ser citado. Então, não se faz Estado da Arte sem referência. Todo trabalho tem que entrar no corpo do texto, nem que seja para dizer que faz parte de um tema. E o segundo, evitar críticas muito individualizadas ao conteúdo dos trabalhos. Aquele trabalho é uma pedra, é uma peça numa ponte, né? Uma ponte de construção do campo. Conclusões, que foi só, enganei vocês, a condição de ser jovem e estudante foi apenas marginalmente tratada no conjunto dos trabalhos. Outro ponto da conclusão, pouca atenção à diversificação do público jovem nas universidades. Ou seja, no período da análise, 2006 a 2009, 99 a 2006, já havia uma pluralização dos públicos, já havia muito mais diversidade, muito mais cor, e isso não se refletiu no conjunto. Apareceu em poucos trabalhos, né? Algumas pessoas percebendo, opa, isso aqui está diferente, isso aqui está acontecendo alguma coisa nova, né? O que está acontecendo no campus? O que está acontecendo, né? Por exemplo, num depoimento muito interessante que surge, que um menino cotista diz, eu não consigo fazer parte de nenhum grupo da UERJ, eu não consigo fazer parte de nenhum grupo de trabalho. Eles dizem, aqui não cabe cotista, aqui não tem cotista. Um preconceito por dentro, invisível, que só um menino podia dizer, apareceu num tipo de análise de chão, caminhando, né, antropológica, de olho no olho. Isso não aparece na estatística, né, ainda que a estatística seja importante. O tema do ProUni, como desafio para as investigações futuras, o ProUni já estava aparecendo como uma questão da maior importância, e a perspectiva que eu trago, que eu proponho, é olhar o ProUni sem paixões militantes. Tentar verificar o efeito nas trajetórias de jovens e famílias do que eu estou chamando de primogênito universitário, é o que foi falado aqui. É o primeiro ser humano da minha família que entra na universidade. E este primeiro ser humano da minha família que entra na universidade entrou para a universidade particular. Aí alguém fala, que chato, hein? Chato para quem? Quer dizer, essa família está dizendo, com muito orgulho, o meu filho é universitário. Essa clivagem público e privado é nossa. Porque nós temos uma história da luta
da afirmação do público nesse país. Fez 80 anos essa semana agora da afirmação do Manifesto dos Pioneiros. 80 anos. Essa luta é longa, mas essa luta é como uma casca de cebola, não chegou lá embaixo. É uma luta das elites intelectuais, da afirmação do público. Para essas mães populares, há indiferenciação entre público e privado. Chegaram lá. O nosso desafio é fazer o debate e mostrar que há diferença sim. Que nesse país há uma contradição, como alguns americanos disseram para mim uma vez. Nós não entendemos. Aqui, o público é melhor que o privado. No meu país, o privado é melhor porque é pago. O público é sempre pior. Esse país criou a excelência do público. Essa excelência não chegou lá embaixo para essas mães. Mas essas mães têm direito de dizer com muito orgulho que meus filhos chegaram lá. Essa é a dialética da coisa. E nós não temos direito, como intelectuais ou como militantes, desqualificar esse sentimento de pertencimento, de inclusão dessas mães, desses meninos. Ah, é ProUni. Não é. Isso tem acontecido, eu tenho visto isso, sim, em relação a vocês. Bom, gente, é isso. O resto é mais do mesmo. Queria agradecer. Bom, rapidinho. Eu estou quase sem palavra, né? Depois disso, a gente tem tanto trabalho para fazer que eu estou soterrada, né? A gente, todos, né? Então, rapidinho, eu queria acertar uma coisa com vocês. A gente tinha combinado que a gente acabaria e daria um tempo para começar a palestra do professor Machado Paz. Como que a gente faz? A gente abre um pouco para a conversa, dá um tempo para... Eu acho que a gente vai precisar levantar um pouco, esticar as pernas, né? Senão fica dose dupla. Como fazemos? Sugiram, por favor. Não, eu estou perguntando agora, vamos para as perguntas dele, rapidinho, damos um tempo, e aí provavelmente não vai começar às 6 horas, mas tudo bem. Acho que a gente não pode desaproveitar nossos convidados, né? Por favor, perguntas? Olha, objetivo é sempre penduricado, certo? Não precisa ser escrita. Ó, vem aqui. Quem quer falar? Boa noite, eu gostaria de parabenizar o professor. Eu anotei ali umas 10 perguntas, mas eu vou só me contentar em falar, por exemplo, quando o senhor fala assim, no final, que o senhor falou da questão do mérito, né, que os estudantes, eles, pelas cotas, e aí ele diz assim, há um tensionamento, né, os próprios estudantes negros, eles tensionam no sentido de dizer, mas as cotas é como se fosse um desmerecimento. E eu queria dizer que a argumentação que eu utilizo é o seguinte, na minha época não tinha cota, a minha família não tinha cota, e a gente teve que correr muito, e quando a gente chegou e conseguiu a vitória, a gente estava assim, esfacelado, espedaçado, acabado, até desmotivado. Mas que o sistema de cota, as ações afirmativas, é um impulso para que o menino pegue o bastão e ele corra em pé de igualdade e ele consiga chegar lá sem esse sofrimento, sem esses tormentos, né, que seria impossível, mas que poderiam amenizar nesse sentido. Uma outra coisa que o senhor fala que por exemplo, o resgate, né, a gente ficou devendo, a história ficou devendo a promessa de que se a gente estudasse, pelo estudo a gente conseguiria, né? E aí, quando eu saio hoje de uma reunião pela manhã, que a gente vota uma prorrogativa de greve, técnicos administrativos, né, para o dia 11, eu fiquei pensando, e eu conversando com os colegas, se a gente pensasse na educação como, vamos dizer assim, pela lógica do Anísio Teixeira, de que a educação é que deveria ser fortalecida, a gente tem que pensar, quando os estudantes começam no Congresso da Uni, né, atualmente, discutindo 10%, quer seja do pré-sal, quer seja do orçamento público federal para a educação, ou quando os professores fazem a greve e
vamos dizer assim, no sentido de que no ano passado foram prometido 4%, e ficou na promessa, e esse ano os professores entram. Mesmo que o governo dê para a gente, enquanto técnicos administrativos, sei lá, a reposição da inflação, mesmo que o governo dê para os professores a reposição da educação, a gente tem que pensar em construir o sentido que foi negado para a gente, o que está devendo à história, é a valorização da educação. E a educação sendo considerada, né, do jeito no nosso país como algo que não se... Só é visto em época de campanha, então eu acho que é isso que a história está devendo. E, no mais, é só isso mesmo. Eu creio que foi mais uma colocação. O senhor quer falar alguma coisa ou mais todas as perguntas? Todas? Se é 3, talvez seja melhor. Alguém mais? Sami, por favor. É rápido. Na verdade, assim, fiquei muito feliz de ouvir o autor falando da Marilice Forac. Quando eu fiz o doutorado, eu recorri a ela e eu acho que é um estudo muito atual mesmo. Assim, achei muito importante a menção a Marilice Forac, não é? Para pensar a categoria do estudante, enfim. E eu queria, em torno disso, eu queria ver se vocês, né, nesse levantamento, enfim, viram algo, você viu algo que está na Marilice Forac, que é uma diferenciação que ela faz entre estudante que trabalha e trabalhador que estuda. Se isso de alguma maneira aparece como questão, não com esses termos, mas aparece quanto questão nas pesquisas contemporâneas. Mais alguma pergunta? Não, eu só queria fazer uma pergunta, assim, na verdade, pedir para falar um pouco mais a respeito do jovem como potencial, assim, produtor de conhecimento, assim, de ajudar na produção do conhecimento, assim. Como é que você tem mapeado, identificado isso, além do que você já trouxe para a gente? Mais alguma pergunta? Não falou, mas... Ana Cláudia não fez pergunta. A Ana Cláudia está do nosso lado aqui, né? A gente está no mesmo time. Então, assim, não é uma pergunta. Eu acho que o diálogo pressupõe também consonâncias, né? O diálogo é isso, é dissonância, com um coro. Mas também, sem consonância, a gente não faz guerra. Né? Então, nós estamos do mesmo lado. A grande questão é que tem uma ideologia muito forte do mérito, né? Quer dizer, quando você fala individualismo, isso é um processo de longa data, né? Uma trajetória histórica de quantos anos, né? A invenção da modernidade inventa também essa ideia de indivíduo moderno, inventa também essa ideia de que eu posso, pelas minhas próprias pernas, chegar lá. Então as pessoas introjetaram essa ideia, que não é errada, a gente sabe disso, né? Na mesma família, um se empenha, outro não se empenha, o esforço de um é visível, de outro não é tanto. Agora, isso não é redutor da história, né? Essa que é a grande questão. Então, é um trabalho de conscientização, é um trabalho de educação, é um trabalho de formação. Por isso que eu acho que a Lei 10.139 não é um penduricalho. A Lei 10.139 é uma guinada, né, na LDB. Ela é um aprimoramento democrático desse país, que avançou do ponto de vista da democracia formal, com a Constituição de 88, avançou, né, a democracia republicana, universalista, e com a Lei 10.139, assim, atualizando a Constituição, atualizando a própria lei, ela introduziu o quê? Aquilo que os movimentos sociais já faziam. A ideia, a noção de que não há republicanismo apenas com universalidade. É preciso criar uma república diversa, ou um universalismo diversificado, ou tantas combinações sobre isso, o direito de todos e o direito das minorias, e o direito daqueles que não têm direitos. Então, essa é a grande questão. Então, isso é um processo de longa data, né? É um processo de longa data, o movimento negro sabe o que é isso, né? Centenariamente sabe o que é isso, e esse é um momento de inflexão. Alguns jovens negros são contra as cotas, como alguns jovens brancos são a favor.
Percebe? É um processo de luta, eu acho que as pessoas têm que ser trazidas para o debate, e o campo do debate é esse campo da busca da escuta. Né? Quer dizer, eu tenho um poeta espanhol, eu gosto muito de uma frase dele, ele tem um método para o diálogo, né? Um método para o diálogo. Quem quiser anotar, pode anotar. É método para o diálogo. Para o diálogo, primeiro pergunte, depois escute. Acabou o método. Chama-se Antônio